Vamos começar, então. Então, vamos lá. A gente está agora na terceira semana de automação industrial. E aí, nessa terceira semana, tomar um golinho de água. Então, na primeira semana foi o primeiro contato que vocês tiveram com o CLP, né? E aí, na segunda semana, a gente já começou a ver algumas funções lógicas, função AND e função OR, que aí o AND é quando a gente tem os contatos em série, e o OR é quando você tem os contatos em paralelo, ou um ou outro liga o que está na frente. E aí, semana passada, a gente fez, então... Eita, alguém pediu para entrar. Deu certo? Não. Entrou. Pronto. Boa noite. Então, vamos lá. Então, a gente viu as funções AND e OR. Boa noite. E viu... Voltar a apresentar aqui. E viu como fazer o projeto do portão, né? Acaba que CLP é bem simples até a linguagem, mas aí vocês vão aprendendo mais à medida que vocês vão colocando a mão na massa. E aí, por isso que toda semana tem um diagrama ladder para vocês fazerem, porque cada vez que vocês fazem um projeto desses, vocês exercitam essa coisa da lógica, né? Não é tanto o conteúdo novo, mas é mais exercitar a lógica de programação com a linguagem do CLP. E aí, essa semana vai ter um conteúdozinho novo, que são as bobinas com retenção. Então, o que é que são essas bobinas? Essa semana a gente vai fazer um projeto de um semáforo, como se fosse um semáforo de um cruzamento. Imagina que tem uma rua, que vai ter um semáforo que vai controlar o fluxo de carros por aquela rua, e na outra rua que está cruzando, vai ter outro semáforo. Esses dois semáforos têm que estar sincronizados, né? Enquanto uma rua está vermelha, por exemplo, a outra pode estar verde, porque aí está deixando os carros passarem naquela outra rua. Então, toda vez que eu volto para a janela de vocês, eu meio que perco o fio da meada. Vamos lá. E então, vocês vão fazer esse projeto do semáforo, mas para fazer esse projeto do semáforo, vocês vão precisar dessas bobinas com retenção. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente vai também começar a usar as bobinas de memória. Lembra que na primeira semana eu falei para vocês, o CLP tem coisas de entrada, tem as saídas, as entradas, no caso do CLP que a gente está trabalhando, são chamadas todas I, né? I01, I02, I03 e assim vai. E as saídas são keys. E aí a gente tem também bobinas de memória. O que são essas bobinas de memória? Elas funcionam como se fossem variáveis internas. Então, a gente pode usar elas que nem as saídas, só que a gente não vai ter saída dela. Então, elas servem para o nosso processamento interno, quando você não pode, por exemplo, uma saída você usa, às vezes, para acionar um outro circuito, né? E aí as bobinas de memória vão servir para isso, se você está usando para acionar uma outra coisa, mas que você não precisa daquilo na saída. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso quando a gente fez um exemplo que a linha ela ficava muito grande e aí não dava para você colocar todas as entradas na linha ladder. E aí, nesse caso, você colocava uma bobina de memória na metade da sua lógica e aí continuava embaixo com essa bobina de memória. Ela também serve para isso. Então, vamos usando, que aí a gente vai aprender. Então, se eu coloco simplesmente uma bobina de memória aqui, M02, na configuração normal, tá? Do jeito que ela vem, M01, primeiro. Aí, como é que ela funciona? Quando eu aperto a entrada, então a entrada aqui é o I01, ela vai
acionar a saída. Mesmo que quando eu solto a entrada, ela desaciona a saída, né? Ela não tem retenção. Isso aqui é o que a gente estava usando até agora. A partir de agora, a gente vai usar coisas com retenção. Então, quando eu soltar essa entrada, eu quero que a saída continue ativa. Então, para isso, eu vou colocar uma bobina com retenção do tipo 7. Nas bobinas com retenção, eu tenho duas opções. Eu tenho o 7 e tenho o reset. Porque agora, se quando eu apertar, ela vai ligar e permanecer ligada, eu tenho que ter alguma coisa para poder desligar essa bobina. Então, o 7 vai ligar a bobina e o reset vai desligar. Então, aqui, nesse caso, se eu colocar a entrada alimentando direto essa bobina e ela está com 7, e aí ela aparece aqui essa setinha para cima, indicando que é uma bobina com retenção do tipo 7. E aí, quando eu colocar para rodar, se eu apertar a entrada em 1, ela energiza, que nem a outra, mas se eu soltar, então, no caso de uma botoeira sem retenção, né, que a gente aperta e solta, ela continua ligada, ó, continua verdinho aqui. E aí, como é que eu faço para desligar? Aí você vai ter que colocar um outro comando, uma outra entrada, seja lá o que for, que vai acionar essa bobina, só que no modo reset. Vou pegar aqui. Minha gente, vocês hoje tudinho entraram com os e-mails de fora, sem ser os e-mails do IF, né? Porque todo mundo está aparecendo para eu autorizar aqui. É bem mais prático quando vocês entram com o do IF, tá? Assim, não tem problema nenhum, não. Quando vocês entrarem com outro, eu autorizo. Mas é bem mais prático quando vocês entram com o do IF. Então, vamos lá. Bobina com retenção 7, M01. Bobina com retenção reset, M01 aqui. E aí, se eu estou simulando, quando eu apertar I1, eu vou ligar M01. Ele ligou, ficou verdinho aqui. E mesmo que eu solte, mesmo que essa botoeira de entrada seja sem retenção, do tipo que a gente aperta e solta, ele continua ligado, continua verdinho. E aí, como é que eu faço para desligar? Então, não adianta eu ficar apertando I01, porque ele não vai desligar. I01 só faz ligar, que ele está aqui na linha do 7. O M01 com a setinha para cima, para setar. Então, para desligar, eu vou ter que acionar essa segunda linha aqui, que é a do reset, que está com a setinha para baixo. Então, eu aciono ela através de 02. E aí, quando eu aciono 02, desliga, reseta. E mesmo que eu solte, continua desligado. Certo? Porque aqui também o ligar é com retenção e o desligar é com retenção também. Sobre essas bobinas com retenção, o que a gente tem que fazer? Que saber. Primeiro que, no geral, se a gente está fazendo um programa com elas, a gente vai precisar, pelo menos, de 2 modos, né? Assim, pelo menos instanciar essas bobinas 2 vezes. Uma para ligar e outra para desligar. Pode ser que ao longo do programa você use outra vez de novo para ligar, outra vez de novo para desligar, enfim, você pode usar várias vezes. Mas pelo menos 2. Pelo menos uma vez você vai ligar e alguma vez você vai desligar também. Outra coisa é que quando eu ligo uma bobina assim, no modo set e reset, eu não posso misturar. Então, se eu colocar a mesma bobina, o mesmo M01, só que no modo normal, que a gente estava acostumado a usar, e aí eu vou colocar aqui uma entrada I3 para acionar essa bobina. Aí, o que é que vai acontecer? Quando eu apertar I01, ele não vai acionar. E se eu apertar I03, eu vou acionar. Então, vai aparecer acionado aqui. Se eu soltar, ele solta. Então, se a gente não faz, se a gente mistura o set e o reset e o modo normal, o que vai acontecer é que só vai funcionar no modo normal. Então, o set e o reset não vão funcionar. E 01 não vai ter efeito.
e 0,2 também não vai ter efeito. Ó, mesmo e 0,2 está ligado, então teoricamente era para eu desligar a bobina, só que como eu estou energizando a bobina através de 0,3, ela continua energizada. Então a gente não pode misturar, tá? Porque se a gente misturar, o que vai acontecer é que as linhas onde a gente colocou com 7 e reset não vão ter efeito. Só vai ter efeito a linha onde está normal. Pronto. Então, esse é um dos conteúdos da aula de hoje, bobinas com retenção. A outra coisa é quando a gente quer inicializar um circuito sem precisar de um operador. Como é isso? Vamos lá. Então, o projeto dessa semana, ele tem uma diferençazinha dos projetos anteriores, que projetos anteriores sempre você tinha algum operador para ir lá acionar o circuito, né? O dessa semana é um semáforo. Um semáforo, você pode até dizer, ah, não, mas quando eu ligo o semáforo, eu quero que ele ligue a partir do momento que eu liguei a botoeira. Tudo bem. Só que se cair energia no meio do caminho, está funcionando o semáforo, daqui a pouco caiu a energia. Eu quero que assim que a energia voltar, o semáforo volte a funcionar. E eu não quero que para isso ele dependa de algum operador, de alguém para apertar uma botoeira. Porque caiu a energia de 3 horas da manhã e de 3 em 1 voltou a energia. Foi daqueles cortes bem rápidos. Eu quero que assim que voltar, volte a funcionar. E 3 horas da manhã, provavelmente não vai ter ninguém atento ali para apertar a botoeira para o semáforo voltar a funcionar. Então, a gente vai fazer uma coisa aqui para automatizar essa inicialização. Só ver aqui que vocês falaram no chat. Nossa, vocês todos entraram com o acadêmico e mesmo assim eu tive que autorizar. Que coisa estranha. Eu vou dar uma olhada nesse link depois, porque realmente foi estranho isso de eu ter que autorizar. Obrigada por avisar. Eu vou checar isso para a semana que vem. Qualquer coisa eu corrijo, mas aí se eu corrigir, eu coloco lá na descrição do grupo e já fica atualizado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, próximo conteúdo. Primeiro conteúdo da aula, bobinas com retenção. Segundo conteúdo, como fazer essa ligação de forma automática. Sempre que a energia voltar, eu já ter as coisas ligando aqui. Então, a gente vai fazer um truquezinho. O que eu vou fazer aqui? Um terminal normalmente aberto vai setar uma bobina dessa de memória. Certo? Normalmente fechado. E essa bobina de memória então, vamos lá. Um terminal normalmente fechado, M02, vai setar uma bobina de memória. E essa bobina de memória vai resetar esse M02. Olha só, de novo eu estou tendo que autorizar. Então, deve ser isso, porque todo mundo, nas outras semanas, vocês sempre entravam com e-mail acadêmico, né? Vocês devem ter entrado hoje também com e-mail acadêmico e tá algum erro no link da reunião. Vou modificar esse link da reunião para não precisar autorizar. Então, vamos lá. Esse contato normalmente fechado, ele vai, logo no início, ele já está normalmente fechado, né? E aí ele vai energizar esse ponto aqui da bobina. Como ela está do tipo com retenção para o 7, ela vai ser energizada. E aí, eu vou só dar um jeito de desligar esse M02 depois, mas nem precisava, mas vamos fazer isso só para garantir. Então, eu vou pegar um contato de M01, normalmente aberto, e vou desligar M02. Então, o que é que vai acontecer aqui? Logo de início, o M02 está fechado, vai setar M01. Aí,
M01 vai fechar esse contato e vai desligar M02. Desligando M02, eu abro esse contato aqui, só que como eu setei, eu não vou resetar. Então, não tem problema. M01 vai desligar M02. Então, coloco aqui, reset. Então, vamos rodar para a gente ver. Ó, logo de início, liguei M01. E aí, M01 desliga M02. E aí, M02 está desligado, vai abrir esse contato normalmente aberto, normalmente fechado, mas mesmo assim, M01 continua ligado. E a gente vai usar M01 para acionar o nosso circuito. Boa noite, Franciele. E aí, aqui, vocês têm um vídeo feito pelos estagiários, tá? Que são Carol e Claudenor. Então, eles estão explicando bem direitinho aqui como é que vocês fazem e tal. Só que aí eu vou fazendo junto com vocês. E a gente vai fazer de um jeito um pouquinho diferente do deles. Para vocês terem mais de um jeito para fazer. Então, vamos lá. Inicializei o circuito aqui. E aí eu posso usar M01 para inicializar as minhas outras coisas do semáforo. Então, eu vou usar um contato normalmente aberto de M01. E esse contato vai acionar todas as minhas lâmpadas. Então, quantas lâmpadas eu tenho no semáforo? Vou pegar aqui. Eu gosto dessa imagem. Fica trocando aqui. Então, eu tenho as lâmpadas verde, amarelo e vermelho, uma para cada rua. Abrir essa imagem, uma nova guia. E aí, como é que funciona? Vai ter uma hora que eu vou ter uma das ruas no verde e a outra no vermelho. Aí depois eu vou amarelo, vermelho, depois vermelho, verde, depois vermelho, amarelo. E aí volta para o início. Um outro jeito de fazer também é que antes da transição do vermelho amarelo para o verde e vermelho, a gente passe um tempinho com os dois semáforos no vermelho. Esse jeito de fazer é mais seguro, porque garante que eu não vou ter uma hora, porque às vezes no amarelo ainda tem gente que passa, e aí quando está no meio do cruzamento o sinal ficou vermelho, e aí como a outra rua já ficou verde, então eu posso ter aí uma colisão entre os veículos. Então, para evitar isso, às vezes em alguns projetos a gente cria um estado vermelho-vermelho. Então, antes de ir para o verde, os dois semáforos ficam um tempinho no vermelho, um tempinho bem rapidinho, mas que é suficiente para evitar esse risco aí, que a pessoa acelerou no amarelo e a outra já acelerou no verde, e aí vai ter a colisão. Aqui a gente vai fazer o mais simples mesmo, que aí a gente vai só ter esses estados, a gente não vai ter esse estado vermelho-vermelho. Então, para fazer, vou abrir um Excel aqui rapidinho. Antes de fazer, de ir para a própria programação, vamos pensar em quais são os estados desse semáforo, certo? Então, vamos pensar aqui que a rua 1 e aqui nessa outra coluna eu vou ter a rua 2. E aí, a rua 1, digamos que ela começa vermelho. E a rua 2 começa no verde. Qual é o próximo estado? Se a rua 1 começou vermelho e a rua 2 está no verde, o próximo estado vai ser a rua 2 ir para o amarelo, né? E aí a rua 1 continua no vermelho.
Depois, eu vou ter que a rua 2 vem para o vermelho. E a rua 1 vem para o verde. Depois, a rua 1 vai para o amarelo. E a rua 2 continua no vermelho. Quando chegar aqui no final, eu volto para o início. Certo? Então, chegou no amarelo vermelho, eu volto para o vermelho verde. Quantas saídas eu preciso do meu CLP? 6 saídas, uma para cada lâmpada. Dá até para fazer, como a gente só tem 4 estados aqui, daria para fazer com 4 saídas se você tivesse um decodificador, além do seu CLP. Tá? Então, às vezes, se você vai usar o CLP só para isso, não valeria a pena comprar um CLP com 8 saídas, que seria mais caro. Então, talvez usar um CLP com 4 saídas e usar um decodificador para liberar as saídas para essas lâmpadas. Aqui a gente vai usar um CLP com 8 saídas mesmo, porque aí também depende do equipamento que vocês têm, né? Então, a gente vai usar com 8 saídas, e aí uma saída vai ser para cada lâmpada, vai ficar mais claro no projeto. Então, vamos lá. Então, o primeiro estado, eu vou ter que setar as lâmpadas vermelho e verde. Vermelho da rua 1 e verde da rua 2, certo? E aí, eu posso fazer uma tabelinha aqui também, colocando que saídas são essas. Então, vermelho 1, eu vou dizer que é o Q01. Verde 1. Vai ser o Q02. Amarelo 1. Esse número é da rua, tá? Q03. E agora para a rua 2. Vermelho 2. Vai ser o Q04. Verde 2. Q05. E amarelo 2. Q06. Aqui a gente tem todas as saídas. Então, nesse primeiro estado aqui, que a rua 1 está vermelha e a rua 2 está verde, eu vou setar o vermelho da rua 1, que é o Q01, e vou setar o verde da rua 2, que é o Q05. Então, Q01 e Q05. Vermelho e amarelo, o vermelho continua setado, então eu vou colocar ele aqui de novo. E o amarelo da rua 2 é o Q06. Então, vou colocar ele aqui, Q01 e Q06. O verde da rua 1 é o Q02, então agora eu vou setar Q02. E o vermelho da rua 2 é o Q04. Então, vamos setar aqui o Q04. E aí, por último, a gente vai setar o amarelo da rua 1, que é o Q03. E o vermelho da rua 2, que continua sendo o Q04. Então, Q01, Q05 vai ser o primeiro. Depois, eu vou ligar o Q01 e o Q06, depois o Q02, Q04, e por último o Q03, Q04. E aí volta para o início. Como é que a gente vai fazer isso? Além de setar essas bobinas, que eu quero que as lâmpadas dessas bobinas liguem, no caso aqui, eu quero que ligue o vermelho e o verde. Eu vou desligar todas as outras. Por quê? Para garantir que, tipo, não ficou a lâmpada ligada do estado anterior, e aí eu vou ficar com o sinal que está ao mesmo tempo vermelho e amarelo, por exemplo. Então, eu vou setar
essas bobinas que eu quero que liguem e vou resetar todas as outras. Então, no primeiro estado, eu vou setar Q01 e Q05 e vou resetar todas as outras. Desculpa, gente. Essa inicialização aqui que eu fiz, na verdade, eu quero que ela dê só um pulso, porque eu vou inicializar no primeiro estado como se fosse uma botoeira mesmo, sem retenção. E depois eu quero ficar voltando para o primeiro estado. Então, aqui eu vou fazer esse contato normalmente fechado, setar M01. E o contato normalmente aberto de M01 vai resetar. Eu vou deixar M01 como sendo uma bobina normal e não uma bobina com retenção. Vamos ver se isso dá certo. Aqui eu deveria... Pronto, agora deu certo, desculpa. Então, vamos lá. Contato normalmente fechado. Vai ligar M01, então M01 não tem retenção. E aí, o contato de M01 vai energizar o set da bobina M02, vai setar M02. Quando a M02 for ativado, ela vai abrir esse contato, porque esse contato é normalmente fechado. Então, quando está desligado, ele fecha, e quando está ligado, ele abre. Ele é ao contrário, né? E aí, por isso que eu tive que usar o set aqui, não reset. E aí, a gente vai usar um contato de M01 para inicializar o processo. Porque é o que acontece. Quando eu clico em simular aqui, M01 ele vai só piscar. Ele vai ser acionado e depois desacionado bem rápido. Ó, acionou, desacionou. E aí, desse jeito, eu tenho como começar no estado inicial, mas eu não fico tendo que voltar para o estado inicial toda hora. Porque M01 vai estar só dando essa inicialização, certo? Então, logo no início, M01 foi acionado. Aí eu vou para o primeiro estado, que é setar a bobina Q01, e aí a gente vai ficar remetendo aqui a nossa cola o tempo todo. Então, vai setar Q01 e Q05. Eu vou deixar um espacinho aqui, Q02, Q03, Q04, Q05. Vou setar Q05. E o resto eu vou resetar. Então, eu vou colocar as outras bobinas todas aqui. Eu vou colocar Q02 e vou colocar reset para ela. Vou desligar Q03 também, então Q03 com reset. Q04, reset. E Q06 com reset também. Então, desse jeito, fazendo desse jeito, a gente garante que se eu voltar para esse estado, eu não vou ter outras lâmpadas ligadas. Então, eu vou ter só as lâmpadas do estado inicial, que são a verde na rua, ou a vermelha na rua 1 e a verde na rua 2, certo? Então, logo no início eu vou ter esse estado aqui sendo ativado. Então, vou acionar aqui, setei os dois, CTQ01 e CTQ05. E aí, o M01 ele voltou a ser desligado. Estão vendo? O M01 voltou a desligar. E aí, tudo bem, porque aí daqui a pouco eu vou acionar outras coisas aqui. Então, vamos lá. Estou querendo adiantar as coisas, né? Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu estiver nesse estado aqui, eu vou acionar um temporizador, porque eu vou contar um tempo, enquanto o semáforo está nesse estado vermelho-verde,
e aí para depois ir para o próximo estado, certo? Então, vou acionar um temporizador. E aí, o temporizador é esse Tzinho que tem aqui embaixo. Tem vários modos do temporizador. No caso da gente, a gente vai querer que um pulso... Ó, vamos vendo cada modo. Então, o primeiro modo, ele é assim. Se eu tiver um pulso, eu começo a contar o tempo enquanto esse pulso estiver acionado. E aí, quando eu acabar de contar esse tempo, eu vou acionar a saída. E a saída só vai para zero quando esse pulso de entrada for para zero também. O modo 2, ele soma as contagens de tempo. Então, se eu tiver um pulso de entrada durante um certo tempo, T1, e aí depois eu deixo de energizar essa entrada, depois eu energizo de novo, ele soma as contagens. Então, se eu queria contar 8 segundos, aí da primeira vez eu contei 5, aí ele parou, é como se tivesse dado uma pausa no temporizador, e aí depois contou mais 3, aí sim que a entrada vai para, que a saída vai para 1. Só que eu tenho uma entrada reset também, nesse modo. E aí, essa saída só vai para zero quando essa entrada reset for ativada. Oi, dúvidas? É até as 8, Ivan. Quando eu estiver apresentando, vocês podem falar no microfone, qualquer coisa. No modo 3, quando eu aciono o temporizador, eu já vou com a saída para 1. Só que quando eu desaciono, é que ele começa a contar o tempo. E aí, depois de um tempo, ele volta para 0. No modo 4, eu aciono a entrada. Aí, quando eu desaciono, ele começa a contar o tempo. A saída vai para 1 e começa a contar o tempo. No modo 5, eu tenho um oscilador, né? Enquanto a entrada estiver acionada, eu vou contar um tempo ficar em alta, um tempo em baixa, um tempo em alta, um tempo em baixa. E no modo 6, eu também tenho um oscilador, só que esse oscilador vai ter o enable e o reset. Então, eu vou ativar o oscilador pelo enable e desativar pelo reset. São esses modos de temporizador. Esse primeiro modo aqui, a gente quase não usa porque ele é praticamente uma bobina de memória. Enquanto a entrada for ativa, a saída é ativa. O que a gente mais usa é esse modo 1, que aí como é esse modo? Eu ativo a entrada, enquanto ela estiver ativa, eu estou contando o tempo. E aí, quando eu acabar de contar o tempo, eu vou acionar a saída do temporizador. E essa saída é que a gente vai usar para fazer nossa lógica. E essa saída ela vai ser desacionada quando a entrada for desacionada. Então, ela não fica não fica estável naquele lugar, né? Então, eu conto o tempo, aciono outra coisa e aí depois eu desaciono. E aí não tem problema, porque a gente mais usa esse aqui. Então, a gente vai usar esse aqui. E aí a gente tem que botar também o tempo que a gente quer contar. Então, a base de tempo é qual é a sua unidade de tempo. Então, aqui eu vou colocar como base 1 segundo. E quanto tempo a gente vai contar é o valor. Então, 5. Vou colocar 5 aqui para contar 5 segundos. Certo? Então, eu vou contar 5 segundos nesse primeiro estado, com a lâmpada vermelha na rua 1 e a lâmpada verde na rua 2. E aí, o que é que eu vou usar para acionar essa contagem de tempo? O que é que só fica ativo nesse primeiro estado? Vamos lá para a nossa tabelinha. Então, no primeiro estado, eu tenho vermelho e verde. Só que no segundo estado, eu também tenho vermelho na rua 1. E aí depois tem o amarelo. Então, a lâmpada verde, a lâmpada verde da rua 2, ela só fica ativa nesse primeiro estado. Ó, vou até mudar ela de cor. Não, vou mudar não, para a gente não perder tempo.
Mas, enfim, a lâmpada verde ela só vai ficar ativa nesse primeiro estado. Ó. Vejam nos outros. Amarelo, vermelho, vermelho. Então, o que a gente não vai poder usar nunca para acionar esses temporizadores são as lâmpadas vermelhas, porque elas ficam ativas em mais de um estado. Se eu não tivesse alguma lâmpada que só ficasse ativa naquele estado, tipo se por alguma razão ela também aparecesse em outros, seria útil usar uma variável de memória, tá? Nesse caso, como a gente tem a lâmpada verde, a gente pode usar a própria lâmpada verde para acionar o temporizador. Então, quando eu acionar a lâmpada verde, eu sei que eu estou no estado 1, nesse estado vermelho-verde. Então, eu vou usar um contato auxiliar de Q5, Q05. Então, vou usar aqui um contato auxiliar de Q05, normalmente aberto, que vai acionar esse temporizador. Então, vamos lá simular de novo. Acionei o vermelho e o verde. Começa a contar o tempo, 5. Quando eu acabei de contar o tempo, o temporizador é acionado. T01 está aqui acionado. E aí, então, eu vou usar esse T01 para disparar o meu próximo estado, certo? Porque ele não vai dar um pulso, né? Então, eu vou usar o próprio T01 para disparar o meu próximo estado. Então, vou usar ele como um contato normalmente aberto. E qual é o nosso próximo estado? É o Q01, Q06, que é o vermelho e o amarelo. Vermelho na rua 1, amarelo na rua 2. Então, Q01. Q01 no modo 7, com retenção para ligar. E Q06 no modo reset. Oh, no modo reset não, no modo 7, gente. Q06 no modo 7. Que vão ser as duas lâmpadas que a gente vai ligar. E todas as outras lâmpadas no modo reset, aí sim. Então, Q02 eu vou desligar. Q03 vou desligar também. Q04 e Q05. Acho que Q04 ficou errado. Pronto. Então, eu estou com todas aqui, estão com a setinha para baixo, para desligar, e eu estou só Q01 e Q06. E aí, então, quando eu acabar de contar o tempo, eu vou setar o vermelho da rua 1, que já estava setado lá em cima, né? Eu nem precisaria repetir, mas a gente faz por redundância, porque ajuda. E vou setar o amarelo da rua 1, que é o Q06. O Q06, está aqui. E aí eu vou desligar o verde da rua 1. Então, por isso que eu vou sair do estado de cima para o de baixo. Então, vou simular de novo. Logo no início, liguei os dois. Estou contando o tempo. Ó. Parece um númerozinho aqui do lado do temporizador. Quando ele acaba de contar o tempo, acabou de contar, ele veio para esse estado. Ele acionou o vermelho e o amarelo e desligou o verde, que estava ligado. Então, olhando aqui na nossa cola, era o Q05 que estava ligado, que representava o verde da rua 2. Agora ele está desligado, está azulzinho, representando que ele está desligado. Então, agora eu estou com vermelho, amarelo. E aí a gente vai fazendo assim. Então, nesse estado, o que é que a gente pode usar para acionar o temporizador? Posso usar o vermelho? Não, porque o vermelho ele acende em dois estados diferentes, né? Então, se eu usar o vermelho para acionar o temporizador, eu vou em dois estados diferentes ligar esse temporizador e eu não quero. Então, o que é que eu vou usar? Vou usar o amarelo, que é o Q06. Então, Q06, como um contato normalmente aberto, e vou acionar um temporizador aqui
que aí não pode mais ser, vou até fechar aqui. Aqui eu tenho T01. T01 no modo 1. Agora eu tenho que usar um outro temporizador. Porque esse T01 eu estava usando os contatos auxiliares dele para acionar o estado 1, né? Então agora eu vou usar o T02, tá? Temporizadores tem no nosso CLP. Tem do 01 até o 1F. 1F aqui está em hexadecimal, tá? Então tem 64 temporizadores aqui. Então, T02 no modo 1. E aí aqui a base de tempo 1 segundo. Aqui eu vou deixar menos tempo, porque é o vermelho na rua 1 e o amarelo na rua 2. A gente não precisa deixar os 5 segundos completos. Digamos, se o sinal fica verde por 1 minuto, ele fica amarelo por, sei lá, 10 segundos, né? Ele fica amarelo mais rápido do que ele fica verde. Então, aqui, como a gente está fazendo em pouco tempo, eu vou colocar 5 e 3, tá? Não é exatamente a proporção de uma rua real, mas só para a gente ver. Então, eu vou colocar 3 segundos para o sinal ficar amarelo. Então, quando o Q06 for acionado, eu vou acionar esse temporizador aqui que conta 3 segundos. E aí, esse temporizador que conta 3 segundos vai acionar o meu próximo estado. Então, vou colocar ele aqui embaixo. E aí vai ser agora o T02 e não mais o T01, como era no primeiro. E esse estado agora vai ser, então, já foi vermelho, amarelo. Agora a gente vai para verde e vermelho. Então, Q02 e Q04. Q02, 7. E Q04, 7 também. E aí a gente completa com todos os outros, só que no reset. Então, Q01 reset, Q03 reset. Q05 reset também. E Q06 reset. Precisa colocar todos sempre? Não precisa. Vocês podem resetar só os que estão ativos no estado anterior, que aí fica até mais simples o código. Eu gosto de colocar todos por uma questão de segurança, porque aí você realmente não corre o risco de ligar duas lâmpadas ao mesmo tempo, no mesmo sinal. Mas não precisa colocar todos, tá? E aí, quando eu simular, estou contando o primeiro tempo de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando acabo de contar o tempo, vim para o segundo estado. E estou contando o segundo tempo. Quando acabei de contar, vim para esse terceiro estado. Agora eu estou setando Q02 e Q04. Q02 e Q04 são o verde e o vermelho. A gente vai usar aqui a lâmpada verde da rua 1 para contar esse tempo nesse terceiro estado. Então, a lâmpada verde da rua 1 é a Q02. Vai acionar um terceiro temporizador, que vai ser o T03. Base de tempo 1 segundo. E aqui a gente vai usar 5 segundos de novo, porque é do tipo verde, né? E não amarelo. E aí, depois desses 5 segundos, então a gente vai para o último estado. Então, T03 vai acionar aqui o último estado, que é o amarelo-vermelho. Q03, Q04. T03. Acionando Q03. Então, Q037. Q04, 7 também. É isso mesmo? Deixa eu
Tá. Q03 é o amarelo do primeiro, Q04 é o vermelho da rua 2, tá certo. Então, o resto, a gente coloca reset. Então, Q01 reset. Q02 reset. Q05 reset também. E Q06 reset. Ops. Vejam que as saídas estão todas em paralelo, né? Então, tudo que... Quando o T03 é ativado, ele aciona tudo de uma vez. Todas as saídas de uma vez. Aqui a gente chegou ao fim, gente. Então, o que é que vai acontecer nesse nosso código? Logo no início, eu vou ter aquele pulso em M01. M01, com o pulso, vai acionar o vermelho da rua 1 e o verde da rua 2. O verde da rua 2 aciona um temporizador que vai contar 5 segundos. Depois de 5 segundos, o próprio sinal do temporizador vai mudar o estado e aciona vermelho na rua 1, amarelo na rua 2. O amarelo da rua 2 aciona um outro temporizador, T02, e o T02, depois de 3 segundos, aciona o próximo estado, que vai ser verde na rua 1, vermelho na rua 2. E aí, o verde da rua 1 aciona o terceiro temporizador, e esse terceiro temporizador aciona o próximo estado, que vai ser amarelo na rua 1. Chegar. Até me perdi agora. Amarelo na rua 1 e vermelho na rua 2. E aí, a gente vai ter que contar um tempo aqui, para ficar nesse estado também. Então, o que é que a gente vai usar para contar o tempo? O amarelo, não o vermelho, porque o vermelho aparece em mais de um estado. Então, a gente vai usar um contato normalmente aberto de Q03, que é o amarelo da rua 1, para começar a contar o tempo aqui. E aí, a gente vai usar um quarto temporizador para contar esse tempo. Base de 1 segundo. E aqui, 3 segundos, já que é um amarelo. E aí, o que é que a gente vai fazer quando acabar de contar esse tempo? A gente vai ter que voltar para o início. Então, esse T04, ele vai ter que acionar aqui no início, o primeiro estado. Então, a gente vai colocar um contato auxiliar do T04 em paralelo com o M01. Então, o primeiro estado ele vai ser acionado, seja pela inicialização normal, voltou a energia, volta para o primeiro estado, seja porque o último temporizador acabou de contar o tempo. E aí ele vai acionar esse primeiro estado. Então, ou um ou outro, que nem na semana passada. Lembra quando tem dois contatos em paralelos, eles formam a porta lógica ou. Que é, então, ou M01 ou T04 vão acionar esses contatos todos do primeiro estado. A gente acabou aqui, eu vou só simular para vocês verem funcionando, tá? Então, o primeiro estado está ativado. Estou contando o tempo no temporizador. Quando aciono o temporizador, acabei de contar o tempo de T01, venho para o segundo estado. E aí estou contando o tempo em T02. Quando contou os 3 segundos, venho para o terceiro estado, estou contando aqui em T03. Chegou no quinto, venho para o quarto estado e estou contando aqui o tempo aqui. E aí o T04 aciona o primeiro estado novamente. Não dá para mostrar rápido o suficiente, né? Aqui vocês têm como ver também a simulação aqui. Então, ele liga uma lâmpadazinha. Nesse caso, eu coloquei um CLP de 4 saídas só, então a gente não vai conseguir ver todos. A gente está vendo o vermelho do primeiro, agora a gente está vendo o verde da rua 1 e o vermelho da rua 2, amarelo da rua 1, vermelho da rua 2, voltou para o vermelho da rua 1. Lá no outro vídeo tem a instrução também para vocês escolherem um CLP com 8 saídas. E aí vocês podem ver as duas ruas ao mesmo tempo.
Então, aqui que muda, ó, aqui em cima que muda a visualização. E aqui você volta para a linguagem ladder. Esse ladder aqui vai ficar muito comprido. Então, para vocês tirarem os prints, vocês vão ter que tirar mais de um print, tá? Não vai caber numa imagem só. Vocês vão tirar print do início, aí depois tira do segundo estado e por aí vai. E aí coloca lá no diagrama. Vou fechar aqui a apresentação. Se tiver alguma dúvida, eu vou parar a gravação. Se tiver alguma dúvida, eu fico aqui para responder. Se não, é isso.